Senhoras e senhores, bom dia. Um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo. Agradecer, primeiramente, a oportunidade da gente fazer isso e a oportunidade que vocês nos dão de reservar esse tempinho e poder ouvir um pouquinho sobre o que a gente tem para falar. A gente, como empresa que sempre está ancorada e trazer inovação, que isso, inclusive, é um dos nossos valores aqui dentro, e a gente acredita muito nesse processo de inovação. Então, como um trust advisor dos nossos parceiros, dos nossos clientes, nós sempre entendemos o que tem de melhor no mercado para que a gente possa trazer essa inovação. No começo do ano, a gente fez um processo de pivotar aqui o nosso negócio, nós tínhamos algumas brands aqui, né? Então, nós vendíamos várias fábricas de soluções, a AWS, entre outras soluções, a gente tem no nosso portfólio, e em janeiro a gente decidiu fazer uma otimização disso, entendendo ali um pouco do que a gente poderia focar melhor para a gente entregar mais excelência para os nossos clientes. E aí a gente pivotou a nossa estrutura, que tinha 11 brands, e aí agora a gente ficou com algumas, olhando que são soluções complementares, soluções que vão trazer, de fato, para o nosso cliente inovação, conectividade, processo de auditoria, cibersegurança, cloud como o nosso pilar principal, né, esse processo de migração, de moving to cloud, que eu acho que é a grande força que a gente tem. Muitos clientes não conhecem essa grande força que a gente tem, mas nós temos esse trabalho que a gente desenvolve há um bom tempo. Então, só dando um overview para aqueles que chegou bastante cliente novo recentemente, que a gente fez o convite, inclusive para participar deste momento, nós priorizamos os parceiros que têm soluções da TeamViewer, porque essa solução do Dex que vem, ela é super inovadora, resolve muito problema que nós aqui como empresa de tecnologia também sentimos todos os dias. A área de TI sofre muito com retrabalho, com força operacional, que a gente vai poder diminuir isso através da solução do Dex. Mas muita gente conhece a gente como talvez uma revenda de TeamViewer ou talvez como uma grande revenda Microsoft que somos, mas nós temos uma trajetória grande de soluções de mercado, olhando um pouquinho, muita gente nos conhece como revenda, mas a gente não gosta de se posicionar como revenda, porque o revenda é só um bracinho, apesar de ser um braço muito forte, mas é só um bracinho dentro da nossa operação, é uma BU específica dentro da nossa operação, mas o nosso core mesmo é um olhar 360 na jornada de soluções, de serviços, de migrações, de monitoramento, de cibersegurança, tá? Então, nós temos um escritório, são duas empresas aqui no Brasil, temos um escritório nos Estados Unidos e agora a gente está com um processo de expansão para a Latam também, junto com esses mesmos parceiros, tanto com Microsoft quanto com Fortinet e principalmente com a TeamViewer, que é um parceiro muito sólido da gente. A gente está em torno de 8 a 9 anos com essa parceria, a gente atende diversos segmentos no Brasil inteiro e já transformamos muita coisa, né? Então, hoje também a gente tem uma média de 40 mil usuários sustentados mensalmente pela estrutura de vendas Microsoft, então a gente tem uma capilaridade grande de adoção de soluções Microsoft, isso nos ajuda a posicionar a nossa operação no Brasil e fora do Brasil, né? Meu nome é Prota, eu sou fundador da 7IT, grande sonhador, né? Acredito nesse negócio, faz 18 anos que eu estou fazendo todos os dias a mesma coisa, empreendendo e inovando. Eu acredito sobre propósito muito forte, porque no Brasil é muito difícil, né? A gente empreender, a gente desenvolver. Então, o que me encanta é trazer coisas novas, surpreender os nossos clientes, e o nosso cliente olhar para a gente e falar assim: puxa vida, que bacana que vocês fizeram, que transformação que aconteceu dentro da nossa operação, que inovação que vocês fizeram. Então, isso me deixa cada vez mais motivado a trazer soluções novas e ajudar os nossos clientes, através da tecnologia, a serem mais produtivos, a construírem soluções mais... Acho que caiu a apresentação, né? Vou voltar aqui. Voltou. Tá vendo? Tudo certo. Beleza. Então tem um pouquinho da minha jornada aqui, do que eu faço, do que eu construí até hoje. A SET já foi reconhecida fora do país algumas vezes, com alguns prêmios de sucesso, alguns cases de sucesso. E durante essa jornada nossa de 16 para 17 anos, como CNPJ, né? Então comecei antes. Então, um pouquinho do que a gente faz, temos mais de 1.000 clientes hoje recorrentes no Brasil inteiro, alguns clientes já nos Estados Unidos e alguns clientes em outros países também, que a gente já atende como
Espanha, Alemanha, enfim, tá? Então a gente tem um core de serviços muito forte, a nossa essência nasceu de serviço, então tudo que a gente entrega serviço. Como é a questão do Dex agora, que a gente está trazendo para os nossos clientes de TeamViewer, nós temos uma pessoa aqui dentro que entende desse produto tecnicamente, né, e vai poder ajudar os nossos clientes no processo de adoção e implementação, obviamente junto com a TeamViewer, tá? Então a gente acredita muito nesse processo de 360 e muitas vezes as pessoas me perguntam para a gente o que você faz tanto, né? O que a gente faz? A gente tem 3 pilares que a gente acredita demais que todo mercado, toda empresa precisa. Nuvem, então isso é trivial para qualquer negócio hoje, nem que ela seja mínima, o primeiro passo de nuvem, até uma grande infraestrutura de data center, produtividade com 365, entre outras soluções. A parte de cibersegurança, hoje a gente só vê informação sobre cibersegurança, problemas de ataque, de ransomware, enfim, né? Então a gente sempre traz uma reflexão para o cliente, uma vez que ele tiver uma infecção, uma vez que ele tiver uma parada, qual que é o plano de continuidade que ele tem, qual que é o plano de continuidade de negócio, de rollback, enfim, isso é importante. Então a gente cuida de toda essa infraestrutura e toda essa estratégia de tecnologia para os nossos clientes e serviços premium, né? Então a gente entende que não só fazer a recorrência e o trabalho de correção, mas o trabalho prévio também, ou seja, se antecipar ao problema e permitir que o nosso cliente tenha uma SLA de trabalho muito maior. Então é um pouco da estratégia que a gente olha, por isso de uma visão 360. Iniciando num processo de produtividade, comunicação, até um processo de monitoramento e de serviços para que você tenha uptime, ou seja, uma SLA mais esticada e que a sua empresa não pare. Esse é o nosso objetivo, deixar a sua empresa mais segura, deixar a sua empresa mais produtiva e que ela tenha uma alta disponibilidade dentro daquilo que você faz todos os dias, tá? Então, um pouco do que a gente acredita. Até ali embaixo, tá, vocês estão vendo ali, Microsoft, Fortinet, Acronis, TeamViewer e Urmovo, a gente ficou com essas brands porque elas são complementares, né? Então, a gente acopla soluções de Fortinet em data center, né, de 365 em Azure, a gente acopla soluções de proteção em 365, com Acronis, com backup de caixa, com proteção de e-mail, porque a gente sabe que 72% dos ataques hoje vem por phishing, né? Então está cada vez mais crescendo e muitas vezes a gente migra para soluções de e-mail e a gente não se preocupa com a segurança, né? Então eu acho que é importante que eles são complementares. TeamViewer com a base de toda a conectividade, você monta auditoria, segurança, etc. E agora entrou com soluções de automações de correção de problemas, que é incrível. E o Urmobo, que é a solução de MDM, onde a gente gerencia dispositivos. Tem grandes contas no Brasil que você pode espalhar seus dispositivos por aí e ele vai poder ter esse gerenciamento. Ou seja, cibersegurança também, tá? Então, é um pouco do que a gente faz. Depois o time está aqui, se o pessoal tiver alguma dúvida, alguma coisa, por favor, entre em contato com a gente que a gente vai poder ajudá-los um pouquinho. Então, a gente fala como é que a empresa está hoje, já entrando um pouquinho daqui a pouco eu vou passar a voz para o Andreas, que representa a TeamViewer, já vou apresentar ele, mas é um pouco do que a gente vai falar hoje, traz um pouco disso aqui. Falta de visibilidade, sistemas que travam o tempo inteiro, retrabalho, sobrecarga de problemas do time de suporte e retrabalho dessas coisas, né? Então, o OneDrive deslogou, toda hora tem que alguém chamar lá o time de TI para fazer a conexão, o Dex resolve isso. Problemas de Windows Update, o Dex resolve isso. Então, a gente vai ter várias soluções que o André vai falar ali na frente, um pouquinho sobre isso aqui. Então, a gente entende as dores que vocês têm como cliente, que nós também temos, porque a gente atende alguns clientes de Service Desk ainda, não é o nosso foco, não é o que a gente faz, mas a gente vem com um legado antigo de Service Desk, e aí a gente continua atendendo esses clientes, e a gente entende que essas dores são todos os dias, tem muito problema assim, a gente também está viabilizando com o Dex, inclusive, tá? Um pouquinho do que a gente já falou, cibersegurança 360. Bom, olhando sobre isso e pensando nesse processo de inovação, a gente entendeu que a solução que a TeamViewer vem trazer para a gente vai sim resolver muitas dores e muitos problemas para os nossos clientes. A gente tem alguns pré-requisitos para que a solução funcione, como o cliente já ter TeamViewer, e por isso que a gente focou numa base de clientes de TeamViewer. Nós somos um grande parceiro da TeamViewer, para quem não sabe, no Brasil, um parceiro champion, né? Então, como eu falei, a gente já tem uma jornada grande de comunicação com a TeamViewer, mas a gente tem as certificações em dia, time de serviço e toda uma capilaridade de atendimento. Então, nós somos um dos grandes principais parceiros. Estivemos agora no México no primeiro semestre,
eu e meu arquiteto aqui, que é o Rodrigo, também está aqui dentro, nós estivemos lá representando o Grupo 7, entendendo o que tem de inovação, fazendo uma conexão junto com a TeamViewer. Semana passada, o time da TeamViewer também trouxe aí o presidente da TeamViewer Américas e nós também estivemos presentes em São Paulo. Então, a gente está sempre muito conectado com o time da TeamViewer, entendendo as soluções que eles estão trazendo e aplicando essas soluções para os nossos clientes. E aí, eu fiz o convite de forma muito especial para o Andreas, que é o China Business Development Manager aqui no Brasil. Então, ele cuida da nossa parceria, cuida do nosso dia a dia, nos ajuda nas oportunidades. Quem está interessado em comprar soluções da TeamViewer ou até o Dex agora, depois, eu tenho certeza que depois que a gente apresentar, muita gente vai dar adoção a isso. O Andreas é o cara que pode nos ajudar a fazer acontecer. Também aqui dentro, eu acredito que a Luciana está aqui também. Ela está lá nos Estados Unidos. Não sei se já voltou, ela estava no Brasil esses dias, mas ela faz parte do time da TeamViewer também, que é um prazer muito grande estar no dia a dia com eles, que eles nos ajudam incrivelmente. Então, a gente repassa isso para os nossos clientes. Então, todo apoio que precisar, não só no processo de venda, de aquisição da solução, mas de suporte avançado, de entender como que a solução funciona melhor, olhando parte de um board, ali conhecer a solução mais profundamente, a TeamViewer vai estar junto com a gente neste movimento e nesse processo de adoção, tá? Andras, é contigo. Obrigado pela oportunidade de participar com a gente, de estar aqui com a gente presente, de acreditar nessa parceria com o Grupo 7, com a 7IT e nos ajudar a fazer essas transformações nos nossos clientes. Perfeito, Prota, muito obrigado pela introdução, né? A SET aí, um grande parceiro da TeamViewer no Brasil, sempre trazendo aí novas soluções junto com a gente e também uma equipe maravilhosa, né? Bom, pessoal, eu sei que o tempo de vocês aí é um pouco escasso, então a gente vai entrar já na parte do webinar, ok? Sobre TeamViewer Intelligence, a parte de inteligência artificial e também do DEX, como o próprio Prota, ele falou. Eu vou compartilhar aqui minha tela, então. Só um minutinho, vamos lá. E aí a gente já dá início. Fiquem até o final, que no final vai ter surpresa, vai ter Isso, um isso. sorteio, vai ser bacana. Vamos lá, pessoal. Então, como o Proto me apresentou já, né? Então, rapidamente, meu nome é Andreas, estou na TeamViewer já há quase 6 anos, trabalhando com desenvolvimento de canais, parceiros, né? Junto com a SET. Então, é um prazer estar aqui com vocês. E tem também a Luciana, que está aqui comigo, né? Que é minha parceira, né? Que atende, vai tirar todas as dúvidas também, referente às oportunidades de TeamViewer, né, produto e assim por diante, né? Não sei, Lu, se você quiser rapidamente também se apresentar e a gente dá sequência, já dá sequência na apresentação. Maravilha, pessoal, bom dia. Meu nome é Luciana, como o Prota e o André já me apresentaram. Eu sou gerente de contas aqui dentro da TeamViewer, trabalho bastante aí com o Andrés, com a 7IT, com as meninas. Então, tudo que vocês perguntarem aqui, vocês conseguem colocar no Q&A ou no próprio chat as perguntas. Eu vou tentar responder tudo ali na mesma hora, tá? E aí depois a gente consegue também fazer toda uma sessão. Mas como o Andrés falou, o tempo de vocês é escasso e a gente tem um conteúdo bem legal aí para apresentar para vocês. Boa, obrigado, Lu. Bom, vamos lá, pessoal. Então, como o Prota falou, a gente vai ter um quiz no final, tá? Que não é bem um sorteio, mas um quiz. Então, é uma brincadeira bem legal através do Kahoot. Não sei se vocês conhecem, né? Nós vamos ter alguns prêmios e vão ter perguntas relacionadas ao webinar, né? Muito legal, né? Que vocês vão prestar atenção. E aí, depois, no final, nós teremos três prêmios, tá? Onde o primeiro colocado vai ganhar uma camisa, né, da Mercedes de F1 AMG com o login da TeamViewer também. Nós, como patrocinadores da Fórmula 1 da Mercedes, teremos para o segundo colocado um voucher da Smash no valor de R$ 150 e em terceiro lugar um voucher de R$ 100 também da Smash. Então fiquem aí atentos, né, a toda a apresentação, ao webinar, façam perguntas, né, no chat, no Q&A, e a Luciana vai tentar respondê-los assim que possível, né? Mas essa é justamente a ideia. Bom, sem mais demora, vamos
Vamos para cima. Ó, os desafios estão aumentando para o suporte de TI. Então, a ideia é justamente atacar toda a parte de suporte de IT. E eu queria perguntar para vocês, né, se isso lhe parece familiar, se isso é familiar para vocês. Primeiro, né, um número crescente de casos de suporte de TI. Então, vamos dizer, cada vez mais vocês estão tendo casos de suporte de TI, diferentes produtos, diferentes tecnologias, enfim, você tem tanta coisa no suporte que muitas vezes você não tem todas as pessoas capacitadas para resolver todos esses problemas, né? Então, os casos realmente estão aumentando. Nós temos, então, também tarefas repetidas e demoradas, né? O que isso significa, pessoal? Muitas vezes você tem ali um parque de máquinas, sei lá, de 1.000 dispositivos, né? Onde 30% dos dispositivos, eles sempre, ou não sempre, mas muitas vezes eles apresentam o mesmo problema. Então você tem aquela tarefa repetitiva, né, de realizar, né, um trabalho junto ao usuário final, né, que acaba também tomando muito tempo e dedicação e reduzindo a produtividade de vocês e também ociosidade nas máquinas dos usuários finais. Bom, nós temos também escassez de técnicos qualificados, né? Como eu falei, você pode ter um bom técnico, mas algumas vezes que ele não entende todos os aspectos, de todas as tecnologias que você tem hoje em dia no seu ambiente. Então, você tem Windows, você tem o macOS, você tem ali o Linux, você tem diferentes programas, aplicações, entre outras, né? Na parte de rede. E muitas vezes você não tem todos os técnicos qualificados para todos esses aspectos e para todo o ambiente. Outro desafio, falta de documentação de alta qualidade e transferência de casos, né? Então, no momento que você realiza ali um suporte, você resolve um problema, né? Você tem uma falta de documentação disso, né? E de conseguir disponibilizar essa documentação, essas informações, e transferir esse conhecimento para outras pessoas do seu time, muitas vezes é muito importante. E hoje em dia você tem o quê? Um certo gap, né, nessas questões. E nós temos também transferência limitada de como o tempo da equipe é usado. Como é que o time está trabalhando? Como é que o time está atuando? Né? Como é que ele está utilizando esse tempo? Onde estão os maiores problemas? Né? Onde estão os maiores casos? Né? Enfim, isso aí, essa transparência, ela acaba não sendo muito produtiva, digamos assim. Bom, nós temos aí clientes, né? Documentação entrega eficiente são um grande problema. Somos péssimos em documentação. Agora mesmo, todo dia é reinventar a roda, né? É o gestor de TI da West Base Manufacturing Organization. Nós temos aí tenho dificuldade em entender no que minha equipe de TI está realmente trabalhando, né? Enfim, é a gestora de TI online da Jerry Retailer, enfim, de uma loja de joias. Enfim, existem aí várias questões, vários desafios que realmente acabam reduzindo a produtividade e afetando o trabalho desses profissionais. Bom, visão geral do TeamViewer Intelligence, né? Antes de entrar no Dex, a gente vai falar um pouquinho da AI, querendo ou não, todo mundo está falando em AI, né, inteligência artificial, e a TeamViewer não ficou para trás. Já estamos há um bom tempo também com inteligência artificial nas nossas soluções, onde nós temos uma solução baseada em IA, que aumenta a eficiência das equipes de suporte TI, melhora a transferência de conhecimento e oferece insights detalhados dessas sessões. Mantém a segurança também dos dados com confiabilidade das soluções TeamViewer. Ou seja, além de você ter as informações, você ainda protege as informações. Querendo ou não, nós estamos baseados, né, e atendendo o LGPD aqui no Brasil, o GPDR na União Europeia, nos Estados Unidos e assim por diante. Bom, painéis relatórios e insights profundos. Então, o que o AI traz? Primeiro, visualização. Então, visualize padrões de suporte e identifique problemas recorrentes. É aquilo que eu falei. Em várias questões eu tenho problemas em um tipo de software, ou no hardware, ou algum tipo de performance, entre outros. Né? Então, eu consigo visualizar, através desses relatórios, desses insights, onde está acontecendo a maior parte dos meus problemas no meu parque de 1.000 máquinas, por exemplo. Né? Monitoramento, o tempo de resposta e a eficiência da sua equipe. Então você consegue monitorar isso também. Em quanto tempo eu resolvi um problema de fato, né? Ou como foi resolvido esse problema. Então eu vou justamente monitorando esse trabalho, essas atividades. Acompanhe métricas como tipos de problema, rede, software e sistemas operacionais. Então eu vou acompanhando isso também. E eu vou ter também justamente, aqui eu tenho um vidinho, antes que eu coloque ele, né? Então essa é justamente a ideia, é que eu tenha esses insights,
onde nos insights ele vai me mostrar também possíveis soluções de como eu posso solucionar aquele problema, né? E ele vai me dando também um resumo de tudo que foi feito, e eu tenho um documento onde que outras pessoas da equipe podem verificar como um problema específico foi solucionado, e aí a pessoa consegue, com essa identificação, com essa documentação, realizar essa atuação de uma forma mais produtiva, rápida e eficiente. Como vocês podem ver aqui, né, eu recebo primeiro um sumário, né, um resumo de tudo que eu tenho, né, então, problemas com instalação e conexão da impressora, reinstalação do Microsoft Edge, entre outras coisas, né, então, ele traz todas as informações, qual foi o dispositivo, como foi resolvido esse problema, entre outros, né, eu tenho, então, um dashboard, né, com o tipo de problemas que eu tive, né, então, aplicações, outros, hardware, performance, configurações de sistema, rede, né? E quais são as aplicações que mais estão me dando problema, né? Por exemplo, eu estou tendo mais problema no Intune, eu estou tendo mais problema no editor de registro, no MS Edge, gerenciamento de dispositivo, no PowerShell, entre outras coisas. Então, ele me dá essas informações, né? Então ele traz isso com inteligência artificial. Eu não sei, alguém colocou também uma inteligência artificial aqui nesse webinar, mas ele funciona muito com inteligência artificial, por exemplo, que a gente coloca no Teams, que ele vai identificando tudo que foi falado, né, durante uma reunião no Teams, por exemplo, e ele te dá um resumo. Então, o Insight Session, né, do TeamViewer AI, do TeamViewer Intelligence, ele vai fazer uma coisa parecida. Ele vai acompanhar todos os suportes que você está fazendo via TeamViewer, e ele vai te trazer esses resumos e de como foi solucionado e assim por diante. Então, essa justamente é a ideia do TeamViewer Intelligence na solução de suporte da TeamViewer. Bom, os benefícios de TeamViewer Intelligence. Primeiro, aumenta a eficiência. A documentação automatizada de casos melhora a captura e o compartilhamento de conhecimentos, otimizando o desempenho de toda a equipe. Então, primeiro, é a eficiência, você ser mais eficiente, ser mais assertivo, né? Redução do MTTR, né? Pode ser MTMR ou MTTR, né? Tem os dois, né? No caso, em português, é o tempo médio de resolução, né? De alguma situação, em inglês é MTTR, ok? Em cada sessão documentada de uma forma padronizada e revisada, ou seja, você consegue reduzir o tempo médio de resolução de um problema de forma drástica, né? Então, imagina, você, em média, demora 30, 40 minutos para resolver um problema. Com o TeamViewer Intelligence, você consegue reduzir isso drasticamente para 20 minutos, para 15 minutos, né? Menos da metade, e assim por diante. Então, isso te dá um retorno de investimento muito, muito forte. Rastreio e otimização de recursos. Painéis e relatórios oferecem insights detalhados sobre onde sua equipe gasta mais tempo, identificando problemas recorrentes, e otimiza também os processos. Né? E otimização do treinamento. Insights baseados em dados ajudam a identificar lacunas, treinamento, construir melhores práticas para a equipe de TI. Ou seja, ele vai identificando onde tem lacuna ali, olha, aquele usuário, aquela pessoa de suporte, ela está com dificuldade em tal etapa, em tal aplicação, né? E você consegue ajudá-lo a melhorar também. Então, ele vai identificando isso com a inteligência artificial do TeamViewer. Além disso, pessoal, que nós temos também, muito legal, é integrações poderosas, tá? A TeamViewer em si, ela tem integrações, né? Acesso, ela tem integrações com várias aplicações, né? Microsoft em geral, então Teams, Dynamics, Intune e assim por diante nós temos, tá? ServiceNow também, nós temos Jira, entre outros. Mas, com inteligência artificial, no momento a gente tem integração direta com ServiceNow e o MS Teams. E como é que eles funcionam? Bom, pessoal, vamos falar sobre o Teams. Os agentes de suporte podem obter dados de sessões, visualizar insights, consultar o Copilot e receber recomendações com tecnologia de AI, tudo dentro da ferramenta, usando diretamente pelas equipes de TI. Ou seja, nós temos a integração com o Teams, com acesso remoto, e através do Teams você consegue trazer essas informações, né, do que foi feito, qual é o problema, entre outras coisas. Então, como ele pode suportar. Então, essa integração também com o Copilot também é importante. Tá? Vamos falar um pouquinho mais para frente sobre a integração com o Copilot. Com o ServiceNow, né, é uma solução preferida dos nossos clientes, né, de ticket, de chamado, né, e aí você consegue utilizar dentro do ServiceNow essa tecnologia da informação, essa inteligência artificial,
né, com o TeamViewer, né, sobre a solução de problemas, né? Você consegue chamar, pegar informações, quais são os problemas. Então, no momento que você recebe um chamado, ele já vai lá e te informa, né, quais são os problemas possíveis e quais são as resoluções possíveis para aquela questão, aquele chamado que foi aberto. Aqui vamos passar mais um vídeo só para vocês verem um pouquinho como funciona também. Are your support cases piling up? Are you serious? Hi there, it's me again, Kurt from TeamViewer. If you're struggling with a growing number of support cases, now is a great time to start optimizing the efficiency of your team. With TeamViewer's new AI Session Analytics, you can do this in 3 easy steps. First, use the automated dashboard to track the time your team spends on different issue types and applications. Second, identify recurring issues and the most error-prone apps. And third, apply these insights to provide targeted training and ensure a balanced workload for everyone on your team. Ready to get started? Head to our website and get the free trial today. Perfeito, pessoal. Então, como o Kurt falou, você tem 3 etapas aqui bem simples no TeamViewer Intelligence. Verificar justamente onde que a sua equipe está tendo mais problemas e onde eles estão gastando mais tempo para resolver algum problema. Quais são as aplicações, quais são os casos de suporte mais comuns dentro da sua instituição, ok? Em terceiro, toda a parte de treinamento, onde você coleta as informações, documenta e consegue trazer isso para novas pessoas da área de suporte que não tem um treinamento ou não tem uma capacitação ainda tão boa. Então, justamente essa é a ideia. Bom, com o TeamViewer Copilot, seu assistente de inteligência que fala a sua língua, né? Então, ele vai transformar cada sessão de suporte remota em mais inteligente. Com seu assistente digital, que lê os dados do sistema e recomenda os próximos passos corretos com base de dados históricos em tempo real. Ou seja, você consegue perguntar dentro do TeamViewer para o Copilot, né, o que significa o erro, o código XYZ, por exemplo, né, e ele vai falar, né, o que é esse erro e como é possível resolver isso, né. Querendo ou não, pessoal, imagina, eu já tive muitos casos disso, onde que eu abro um chamado, alguém do suporte entra em contato comigo, ele faz a mínima ideia como resolver aquilo, e ele mesmo utiliza já o próprio Copilot, um ChatGPT, né, e faz essa pergunta, né, para a inteligência artificial. Aqui você não precisa nem sair do TeamViewer, através do TeamViewer e o Copilot, essa integração, você faz esse questionamento, e outra, ele fica restrito a questões técnicas, a perguntas técnicas, então não é tão aberto como o Copilot, né, ou um ChatGPT, ele vai se restringir justamente aquilo que interessa, ao suporte de TI dentro do TeamViewer. Então, uma assistência rápida, intuitiva, recomendações baseadas em dados e diagnóstico aprimorado. Então, justamente essa é a ideia da integração com o Copilot, com essa inteligência artificial. Então, além de fazer a leitura, identificação, né, desses problemas, tempo, você ainda consegue resolver os problemas de uma forma fácil e simples, perguntando ao Copilot. Bom, nós temos então também inteligente, mas também seguro, né? Então, os dados do cliente são protegidos, usados exclusivamente para a empresa e não são divulgados a terceiros, né? Então, quem nunca perguntou, né, referente ao ChatGPT, será que meus dados ali que eu incluo, né, que eu insiro, estão seguros, né? No caso da TeamViewer, né, nós temos uma coleta de dados baseada em consentimento, tá? Nenhuma coleta de dados sem opt-in explícito, permissões e políticas granulares e assim por diante, tá? Tudo é criptografado e tem privacidade de dados. Chaves de criptografia específica da empresa, desidentificadas antes do processamento e assim por diante. E propriedade de dados, né? Nenhum uso externo, dados para treinamento de modelo, informações claras sobre o uso de dados. Então, os dados, eles ficam dentro da empresa, né? Ficam dentro da conta de vocês. Eles não vão alimentar a inteligência artificial fora disso, né, fora do TeamViewer e assim por diante. Então, essa é justamente a ideia também de manter todas as informações das empresas seguras, tá? Pessoal, nisso nós finalizamos o TeamViewer Intelligence, o AI, e agora nós vamos para o DEX, tá? Eu não sei se você já ouviu falar desse termo DEX, né? Então, o DEX, ele é algo novo, mas muito disruptivo, como o Prota mesmo falou, né? Se você for ali no Gartner hoje, né, escrever Gartner DEX, ele já vai ter um quadrante para os DEX, né, para soluções DEX, e a TeamViewer vai estar nesse quadrante como disruptivo
né, dentro do quadrante do Gartner, né? Então, otimize seu ambiente de trabalho digital, identifique e resolva problemas de TI rapidamente ou antes que eles aconteçam. Mas, pessoal, o que significa DEX? Bom, você já deve ter ouvido falar em UX, CX, CX, né, e assim por diante. Então, o X é User Experience, ou seja, experiência do usuário. CX é experiência do cliente, né? E o DEX é o quê? É o Digital Experience, Employee Experience, ou seja, é a experiência do funcionário, é a experiência do colaborador, é a experiência digital do colaborador dentro de uma empresa. Então, o TeamViewer DEX é uma ferramenta que identifica e resolve os problemas dos computadores da empresa antes que eles apareçam de forma proativa, tá? Então, o que isso significa, pessoal? Nós temos aí alguns problemas que a gente consegue resolver de forma rápida e automática, tá? Imagina, hoje, quais são os mais problemas ou experiência que o colaborador ele tem. Eu vou falar até do meu lado, tá, pessoal? Uma experiência minha, né? Uma coisa que eu mais odeio fazer, né, durante o meu trabalho é precisar abrir um chamado. Eu estou abrindo um chamado por quê? Porque alguma questão técnica, alguma questão de acesso não está funcionando para mim e está afetando o meu trabalho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no sistema de chamado, ticket, abrir o chamado e torcer para alguém ler aquele chamado o mais rápido possível e poder me atender, ok? Então isso algumas vezes demora, né? E aí eu fico frustrado, as pessoas ficam frustradas, né? E como é que eu acabo isso? Então, reduzindo justamente o número de tickets, reduzindo a quantidade de chamados que uma pessoa de suporte precisa responder e a outra pessoa do outro lado, né? Um funcionário, um colaborador, precisa ficar esperando para ser resolvido. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Alguns exemplos que nós temos, né, por exemplo, memória, né? Então, eu tenho ali, a memória já está muito cheia, e vocês sabem, o que acontece quando a memória está cheia? O computador começa a travar, o computador começa a ficar lento, e a pessoa fica irritada. A pessoa do outro lado, né, o usuário ali, o colaborador, ele fica irritado. E com o DEX, ele faz o quê? Com o DEX, na aplicação TeamViewer, ele faz uma varredura, identifica aquele problema e já sugere uma solução, ou você pode automatizar, porque ele pode enviar um script de clean disk, por exemplo. Né? Ele vai fazer uma limpeza no seu disco para liberar espaço para que a pessoa consiga começar a trabalhar. Então, esse é um dos exemplos, a gente vai ter outros aqui para frente, né, de como eles funcionam. Perfeito, pessoal. O desafio da TI, a solução de problemas reativa e o tempo de inatividade dos usuários criam frustração aos funcionários. Então, vamos lá. Primeiro que o pessoal de TI e o suporte fica sobrecarregado e tem muita pressão para resolver problemas. Do outro lado, a pessoa, né, o colaborador, o usuário, ele fica frustrado porque o problema dele não está sendo resolvido ou ele tem que abrir um chamado para que seja resolvido. Então, primeiro, a solução de problemas reativos sobrecarrega os recursos. Então, é tudo muito reativo. Diagnóstico incompletos causa um tempo de inatividade. Quem nunca, na área de suporte, recebeu um ticket que simplesmente a pessoa escreveu: meu computador não está funcionando, ou isso não funciona, sem dar mais informações do que está acontecendo, qual é o diagnóstico, para que a pessoa consiga fazer o diagnóstico de uma forma correta. Então, vamos dizer, os diagnósticos falhos ou incompletos também são uma dor de cabeça para o pessoal de suporte. Desconexão entre a felicidade dos funcionários e a gestão de TI. Engraçado que a gente colocou essa parte de felicidade de propósito, né? Porque realmente como é que o colaborador ele fica feliz, né? Então existe essa desconexão entre a pessoa estar trabalhando de forma feliz, produtiva, né? E a gestão de TI. Então existe essa desconexão muitas vezes. Então as equipes precisam de uma maneira mais inovadora e centralizada, né? Centrar nos funcionários de gerenciar as operações de TI. Essa é justamente a ideia. Por trás de cada problema de TI há um funcionário frustrado, tá, pessoal? Então vamos lá. 85% dos funcionários relatam diminuição da produtividade devido à interrupção relacionada à TI. 85%, pessoal. O tempo médio na atividade de TI é 3 horas por funcionário a cada mês, ok? 3 horas por mês para cada funcionário. Imagina, você tem 1.000 dispositivos, 1.000 funcionários, tá? Agora multiplica por 3 horas por funcionário. Vai dar 3.000 horas. Quanto que é 3.000 horas em dinheiro? Quanto é o valor homem-hora, pessoa-hora, colaborador-hora?
que você, né, a empresa está pagando para aquela pessoa. Aqui você já vê esse custo escondido, né? Então, vamos dizer, são várias horas que a pessoa não está sendo produtiva e a empresa está perdendo dinheiro com isso. Vamos lá, funcionários sofrem produtividade diminuída, frustração do usuário, ferramentas digitais não confiáveis, a satisfação dos funcionários cai em 60% durante uma interrupção de TI. Eu ainda acho 60% baixo, eu ia chutar até mais alto, tá? Pelo menos quando você tem uma interrupção de TI, realmente hoje em dia você para, você não trabalha mais, né? Hoje em dia é impossível ficar sem internet, sem computador, sem uma aplicação, sem acesso a um CRM, a um RP, entre outras coisas, né? Time de TI sofre. Então, vamos dizer, do outro lado, né? Então, primeiro, o funcionário sofre e o time de TI também sofre. Solução de problemas reativos, altos custos operacionais e antecipação de problemas, né? Ou a falta dele, né? 78% das equipes de TI lutam com altos custos de suporte e ineficiência, né? E também uma certa frustração. Então, são 78%, pessoal, tá? Do time de TI, eles ficam frustrados com isso também. Bom, pessoal, por que Dex Essential? Primeiro, resolve problemas de forma proativa, tá? Aumenta a eficiência de TI. Oferece uma experiência perfeita aos funcionários. Acelera os tempos de resposta. Aumenta a visibilidade e a validação. Apoia as metas de conformidade. Tá? Então, isso é muito importante. Então, aumenta a visibilidade, aumenta as metas de conformidade, oferece uma experiência perfeita ao funcionário, aumenta a eficiência de TI, é o que o Dex Essential ele traz. Mas como o Dex Essential funciona na prática? Né? Eu acho que essa é a pergunta. Primeiro, monitoramento contínuo. Né? O sistema já está coletando dados de performance do dispositivo com uso de CPU, memória, disco, tempo de boot, falha de aplicativos, etc. Ou seja, você tem a aplicação TeamViewer, né? A mesma que faz acesso remoto, é a mesma aplicação, tá? Você tem ali o host instalado e ele vai fazendo essa varredura, ele vai fazendo esse monitoramento. Ele faz a detecção proativa. O Dex identifica que o tempo de inicialização do Windows, por exemplo, está acima do normal e que há falhas recorrentes em um driver da rede, por exemplo. Então, ele detecta esses problemas. Alerta Insights. A plataforma envia um alerta para o time de TI com um diagnóstico sugerido. Ele fala, olha, você está tendo um problema aqui na memória, né? Tá muito cheia a memória nesses computadores. Então, ele já fala, para desocupar a memória, você pode fazer isso, aquilo. Né? Ele já dá a sugestão do que pode ser feito. E, se você quiser, você pode automatizar isso. Ação automatizada ou remota. O técnico pode executar um script de correção remota, atualizar o drive automaticamente ou agendar uma manutenção preventiva também. Ou seja, ele é informado antecipadamente, antes mesmo do usuário, né, do colaborador, abrir um ticket. Então, ele já faz um trabalho de forma mais proativa. Ele não precisa ficar esperando o ticket ser aberto. Sem impacto para o usuário. Tudo isso pode acontecer sem que o colaborador precise abrir um chamado ou interromper o seu trabalho. Então, isso é o mais importante. Eu vou mostrar agora um vídeo que ele vai mostrar na prática como ele funciona, tá, pessoal? Welcome to Dex Essentials, helping IT teams proactively resolve issues before they interrupt work. After activating the product, the One agent is installed on selected devices, collecting and monitoring data in real time. Users are Como você pode ver, né, essa aplicação do TeamViewer é a mesma plataforma de acesso remoto, tudo junto, e ele vai fazendo esse escaneamento da sua rede onde você tem um host instalado, né? Então ele vai fazendo esse monitoramento. greeted with a radar screen displaying key setup metrics and early value indicators. Once the setup is complete, we land on the Insights Overview page. Here Aqui ele fez o monitoramento, pessoal, então ele fez o escaneamento, e aqui ele já vai relacionar os principais problemas identificados no seu ambiente, imagina. Então, espaço em disco, crash, né, do Office 365, configuração do page file, o Teams, né, o Microsoft Teams está caindo, o status do BitLocker, serviços do Windows não estão funcionando bem, serviços críticos, a saúde do Windows não está bem, detectaram também reboot faltando, né, o pending, problemas com network, conectividade, Wi-Fi, né, e assim por diante.
toda a parte de serviço de Windows, né? Se ele tiver um Defender, né, um antivírus Defender, Microsoft ele também vai identificar que tem algum problema ali, Fast Startup e assim por diante. Como vocês podem ver aqui na tela, né, ele tem aqui, ele contratou 600 dispositivos, ele está monitorando 227 nesse caso, ok? E aqui ele consegue identificar a quantidade de quantidade de computadores que tem problemas. Então, por exemplo, na parte de espaço em disco, desses 227, 173 estão com esse problema. Crash do Office 365, 166 de 227 estão com esse problema. Crash do Teams, 187 e assim por diante. Então, eu vou tendo esses problemas, né, relacionados aqui. You'll find predefined use cases already configured, each delivering targeted diagnostics. The compliance bar clearly shows whether devices are meeting key health and performance checks or not. And we can also quickly see how many devices are impacted, whether automation is set up, and how insights are categorized. Each insight comes with a summary, technical context, and relevant facts. Muito bem, pessoal. Então, cada insight, né, ele vem com um resumo, né? Qual foi o problema detectado, né? Onde foi detectado e assim por diante, né? Quantos grupos foram infectados ou foram impactados, na verdade. E aqui embaixo, se vocês forem ver, bem embaixo, né? Tem remediation fixes, ou seja, ele te sugere o que deve ser feito para remediar, né, para resolver, fazer o fix naquelas questões, naqueles problemas, por exemplo, nesse caso de espaço de disco. Thresholds, like disk space limits. Clicking into a specific insight, we can also see how many device groups are affected and also which devices within a group are non-compliant. This allows IT to assess the situation before taking action. And taking action means now remediating the issue from. E aqui você pode separar por grupo, tá, pessoal? Então você tem lá departamentos, enfim, vocês definem, né? Você tem RH, marketing, contabilidade, financeiro, enfim, né? Vendas, né? Então você consegue dividir em grupos também esses dispositivos. Here we can launch a manual remediation. We select the impacted devices or groups and execute the fix. The ATED tab now shows the status, either completed, ongoing, or failed, along with device counts and timestamps. Aqui é muito legal, pessoal, porque no momento que você gera o fix, né, a remediação, ele vai te dar um dashboard também de qual é o status, né? Então aqui vocês podem ver que a maioria deles está finalizado, completed, né? Está finalizado. Outros estão ongoing, estão em processamento, né? Estão sendo feitos. E nós temos um caso aqui, na verdade, 2, né? Que falhou, né? Que é crash do Teams, são dois dispositivos dentro de 227, onde talvez vocês teriam aqui no caso a pessoa teria que fazer um acesso remoto, né, uma verificação mais detalhada, mas se você for ver de todos os dispositivos, 227, somente 2, você reduziu bastante a quantidade de tickets e chamados nesse caso, e você ainda está trabalhando de forma proativa, né, ao verificar isso aí que falhou. Of when the remediation has been applied. Also here you can drill down into the results to see where the remediation has successfully worked and where further attention is needed. Once tested and manually conducted, remediations can be automated. So we have set up a product tour explaining to the users the benefit of automating tasks as well as the applied remediation steps. Então, nesse caso, você pode também automatizar, né? Automatizar todo esse processo. Aqui foi um pouquinho manual, ele identificou e tudo mais, mas você ainda teve que fazer, né? Ou solicitar, ou gerar o fix, né? A remediação de forma um pouco mais manual. Aqui, depois disso, você pode sempre falar, olha, para esses grupos eu quero que seja automático. O Dex identificou o problema, ele já fazer a remediação de forma automática, sem precisar solicitar para o gestor de TI nesse caso. Essentials will now, after we have accepted that and set up the automation, resolve the issue automatically whenever it reappears. The automation steps are fully transparent and can be disabled at any time via stopping the automation.
Now, the Value and Benefit tab quantifies the impact of DEX Essentials. It shows how many support tickets were avoided, how many disruption hours were saved, and that for both end users and IT. We also display the financial value of automated remediations over time. What else you find is deep dives into the KPIs I've just mentioned, as well as top insights by issue volume, high impact devices, and historical trends in automation performance. As you now have seen, DEX Essentials turns insights into action, automating digital experience management at scale. You can deliver faster resolutions, reduce support load, and unlock real business value all from day one. Muito legal, pessoal. Eu gosto muito dessa parte da plataforma, porque aqui é onde vocês, todo mundo consegue mostrar o valor realmente da solução. Nós temos na plataforma mesmo uma página, uma parte, um dashboard de KPIs, onde ele vai identificar para vocês, por exemplo, quantas horas, né, foram economizadas, né, de disrupção. Quantos tickets foram evitados, né? E quanto mais ou menos, né, já foi, como posso dizer, economizado com o TeamViewer DEX no seu ambiente. Então ele traz um dashboard muito legal, onde você monitora as horas de inatividade evitadas, os tickets evitados, as colisões executadas em todo o seu ambiente, com relatório em tempo real sobre ações manuais e também as automatizadas. E otimizar operações e demonstrar valor contínuo para o negócio. Então, aqui você tem uma ferramenta perfeita de retorno de investimento, de ROI, né, que está dentro da plataforma TeamViewer e vai te indicando dia a dia, mês a mês, de quanto você está economizando, quanto você está fazendo, aumentando sua produtividade. Então, retorno de investimento plataforma TeamViewer DEX, né, você tem ali, normalmente é um período de retorno inferior a 6 meses, já chegamos em alguns casos, alguns clientes chegar a 2 meses, né, o retorno de investimento, né, do DEX, um retorno médio de 287%, né, sobre investimento ROI, e já foram mais de 232 milhões de dólares, né, o valor de ROI gerado pelos clientes DEX no ano passado em todo o mundo. Então, são 232 milhões de dólares de retorno de investimento de clientes DEX em 2024, tá? Então, são números bem expressivos. Empresas com programa DEX avançados alcançam resultados impressionantes, né? Então, 7 vezes menores interrupções na experiência digital do funcionário, 7 vezes, pessoal, é muita coisa. 33% mais satisfação do funcionário, aumentando o engajamento geral, 56% mais propensos a concordar que as práticas DEX oferecem melhores experiências de trabalho remoto e 62% da melhoria na retenção de funcionários, reduzindo a rotatividade e seus altos custos, tá, pessoal? Então, é praticamente isso que o DEX faz, ele faz de forma proativa. Nós temos aí vários, como vocês viram no vidinho, né, vários insights, várias atividades onde ele reconhece. Lógico que a gente não tem todas, mas assim, de todos os problemas que acontecem de forma recorrente, a gente consegue atender com o DEX pelo menos 80% a 90%. Imagina, 80% a 90%, sendo que só 10% realmente vocês vão precisar fazer uma averiguação mais profunda, que são casos bem específicos, entrar no computador da pessoa, fazer um acesso remoto, enfim, né? Mas isso já é uma redução drástica na quantidade de tickets e chamados. Pessoal, com isso nós finalizamos, tá? O nosso webinar. Nós vamos ver só as perguntas e respostas rapidamente, e aí a gente já entra no Kahoot, né, na parte dos prêmios, ok? Não sei se você já conhece, daqui a pouco eu vou colocar aqui a parte do Kahoot, mas essa é a ideia. Então, pessoal, a TeamViewer fica aí à disposição, a SET também, grande parceiro, onde se vocês querem conhecer mais o produto de TeamViewer Intelligence e também de DEX, né, chamem o pessoal da SET, eles vão estar muito felizes aí em ajudar vocês. Perfeito, pessoal. Obrigada, Andréa. Só para complementar aqui, tá? Até o Flaviano e o Leandro também colocaram 2 perguntas aqui no chat. No Q&A eu acho que não tem nenhuma, né? Mas chama o pessoal da SET para a gente marcar uma demo, para a gente demonstrar exatamente como faz, tá? Aqui foi mais um gostinho para a gente mostrar para vocês, né? Mas chama eles que a gente marca, tá, pessoal? Uma demo, mas eles perguntaram aqui, o Flaviano primeiro, ele perguntou, né, se
gera esse teste a partir do que é acessado remotamente automaticamente. Quando você faz a aplicação da política, sim. Depois disso, automaticamente, todas as sessões, né, de acesso remoto que você vai fazer, vai gerando esses resumos de insight lá do AI, tá? E aí o Leandro também perguntou como chego nesse dash, seria pelo portal do administrador. Sim, seria pelo portal do administrador, quando é web.teamviewer.com, tá? Ali, a partir daquele web, você faz, como eu te falei, em configurações, e aí AI. A TeamViewer já disponibilizou para vocês, tá? Uma amostra grátis desse produto. Então, dependendo do seu licenciamento, a gente disponibilizou 10 créditos ou 15, mas daí, de novo, chama o pessoal da SET, que a gente vai ficar muito feliz em atender vocês, pessoal.